A paz, igreja. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês. Podem se sentar. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar a palavra com vocês aqui hoje. Eu congreguei um tempo com o pastor Paulo, com o Júnior, com o Rômulo. E quando o pastor Nilber me informou sobre essa possibilidade de vir aqui, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar o que eu tenho vivido em relação a missões, que algumas coisas são novas para mim, mas eu creio que vai abençoar muita gente hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem em Lucas 19. Lucas 19, eu vou ler a partir do verso 11. Tem que começar, tá? E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem, nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse-lhes que se chamassem aqueles servos a quem ele tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo. Bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina me rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse-lhe os que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhes eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver será dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Vou terminar aí. Eu vou orar aqui de novo, tá bom? Para a gente iniciar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Pai. Nós oramos, Pai, Senhor, em relação a esse texto que a gente leu, Pai, Senhor, para que aquilo que foi lido, Senhor, venha cair como uma semente em boa terra em nosso coração, Pai. Eu oro, Senhor, para que seja o Senhor falando, não eu, Pai, para que o Seu Espírito Santo venha ter total liberdade, Senhor, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos, eu separei esse texto para a gente ler, e nesse texto ele fala sobre 3 servos, né? Um servo que tinha 10 minas, outro que tinha 5 e outro que tinha 1. E ele usou essas 10 minas, que você também pode entender como talentos, né? Ele usou esses 10 talentos para poder multiplicar e ele conseguiu mais 10. E teve outro que tinha 5, ele conseguiu multiplicar para ter mais 5. E o que tinha só 1, ele ficou com medo. Achou que, eu posso perder esse dinheiro e tal. E ele resolveu enterrar esse talento dele. E eu separei esse texto porque Deus ele falou comigo, só para poder explicar para vocês. Eu fiz um curso, né, de missões, eu estive fora no ano passado, eu fui para a Letônia, é um país pequenininho que fica perto da Rússia, é um país que tem uma cultura muito diferente da nossa, e nesse período em que eu estava lá, eu aprendi muitas coisas do Senhor, né? E uma das experiências que eu tive lá foi um dia em que eu resolvi fazer um bolo de limão.
eu queria fazer um bolo de limão, né? E aí eu falei com o pessoal, gente, vamos fazer um bolo de limão. E aí uma das pessoas que estavam lá, né, na cozinha, ela virou para mim e falou assim, Lucas, para a gente fazer um bolo de limão, precisa esperar 2 meses e 3 semanas. E aí eu fiquei sem entender, como assim 2 meses e 3 semanas? Porque uma coisa, né, que a gente tem na cultura brasileira, a gente quer saber o porquê, né? A gente fica curioso, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente quer saber o motivo e tal. Eles são mais reservados, né? A Letônia ela fica na Europa, então o padrão do europeu é muito reservado, então eles me davam essa resposta e ficava por isso. Mas eu fiquei curioso, por que tem que esperar 2 meses e 3 semanas? Mas tá bom, né? E aí eu falei com uma outra pessoa, falei, não, vamos fazer um bolo de laranja, então. Aí a pessoa falou, não, para a gente fazer um bolo de laranja, a gente tem que esperar 3 meses. Aí eu fiquei, que isso, vocês estão fazendo alguma pegadinha comigo, alguma coisa assim, por que tem que esperar 3 meses para fazer um bolo de laranja? E aí eu fiquei curioso, aí eu perguntei, falei, mas por que vocês falam isso para mim? Eu falo para fazer bolo de limão, bolo de laranja, e vocês me falam que precisa esperar meses, precisam esperar semanas. Aí eles falaram, não, Lucas, o que acontece? Por esse país ser muito no extremo norte, né, do mundo, a questão rural dele é muito escassa. Então, às vezes, quando você deseja comer alguma fruta, você precisa fazer alguma receita com alguma fruta, você não vai ter essa fruta disponível durante um período do ano. E como eles já estão acostumados com isso, eles já sabem já o calendário na cabeça deles. Em tal período vai ter laranja, em tal período vai ter limão. E isso, para mim, era assim, muito difícil de compreender, porque assim, a gente entende que tem momentos que a fruta fica mais barata, né? Por exemplo, no Natal você tem o figo, que fica caro, tem o abacaxi, que fica mais caro, mas se você for lá no hortifruti, vai ter a fruta. Se você for no mercado, às vezes não tem no hortifruti, você vai no mercado, no próximo mercado, você encontra a fruta que você quer. E isso, para mim, não era normal, né? Você querer ter uma fruta e não está disponível, tem que esperar 2 meses e 3 semanas para poder comprar a fruta. Isso, para mim, é muito difícil de entrar na minha cabeça, porque a gente cresce, né, e a gente imagina que o mundo todo funciona da mesma forma como a gente está acostumado. Mas era diferente lá, né? E realmente não tinha laranja e não tinha limão. Eu tinha que esperar esse período, não dava para fazer o bolo de limão, não dava para fazer o bolo de laranja. E aí, tudo bem, e passou um período, e um dia eu fui no mercado e eu encontrei um limão. Só que o limão estava R$25, o limão, um limão, R$25. Essa semana eu fui no mercado para poder calcular quanto que daria R$25, né? Se eu desse R$25. Eu fui em 2 mercados. O primeiro mercado, se eu desse R$25, eu conseguia levar 45 limões. O outro mercado eu calculei e dava para levar 50, porque um limão tem mais ou menos 100 gramas, né? Eu calculei o preço do quilo. Eu nem fui no Ceasa para saber quanto que custa R$25 de limão, se eu consigo levar uma caixa ou não. Mas eu estou te contando isso, irmão, porque quando eu estive lá, foi muito fácil para mim perceber que tem muitas coisas aqui que a gente tem abundância que eles não têm, assim, sabe? Tem muitas coisas aqui para a gente que é normal a gente encontrar, que para a gente é de fácil acesso, que a gente consegue com facilidade, que a gente vai no vizinho, consegue pegar. Por exemplo, se vocês precisassem de um limão, às vezes você pedir para o seu vizinho, ele vai conseguir te dar um limão. Lá, meu irmão, se você pedir um limão para o vizinho, é porque o vizinho tem muito dinheiro se ele te der um limão. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite é que algumas coisas são fáceis para a gente, só que para eles não são. Para eles precisam esperar um tempo para poder ver. Para eles precisam esperar alguns meses para poder experimentar. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só de fruta. Eu estou falando em relação ao Evangelho. Sabe? Tem muita coisa que a gente consegue desfrutar do Senhor que esses locais não conseguem. Então, quando eu comecei a perceber isso e eu li essa parábola, eu percebi que hoje, graças a Deus, assim, o Brasil ele se encontra nessa situação de ser a pessoa que tem 10 minas. A gente tem diversas igrejas aqui, por exemplo, a cidade, eu estava vendo essa semana que no Brasil tem alguns estados que têm mais igrejas do que escolas, sabe? Tem muitas igrejas assim, no caminho da minha casa, se eu pegar a minha casa e dirigir durante 30 minutos, é bem comum que eu veja mais de 15 igrejas nesse percurso, entendeu? E isso não é uma realidade do restante do mundo, sabe? Nesses lugares do qual eu visitei, se às vezes você precisasse ir numa igreja,
você precisava, às vezes, dirigir horas. Às vezes, quando você chegava na igreja, a igreja não tinha mais culto, a igreja era museu. Sabe, eu visitei muitas igrejas que já eram museu, tipo, não tinham mais culto, sabe? Não tinha mais membros, então a igreja, por ser um templo bonito e tal, virou um museu. E isso é uma realidade de muitas cidades nesse país que eu estava e de outros países que eu visitei. Então, quando eu comecei a perceber que o Brasil se encontra nessa situação da gente ser tão abençoado nessa questão espiritual, da gente ter tantas igrejas, da gente ter tantos irmãos na fé, eu comecei a compreender que, assim, é uma bênção a gente ter muito talento, é uma bênção a gente ter muita igreja, mas é uma grande responsabilidade também, sabe? É uma responsabilidade muito grande. E assim, eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem como que é diferente isso. Por exemplo, algumas cidades assim que eu visitei, não é comum a mulher participar do serviço, do culto, entende? Então, assim, você só via um pastor, você não via irmãs orando, não via irmãs louvando o Senhor no palco, pregando. Isso gerava assim, uma extrema confusão na minha cabeça, porque, graças a Deus, assim, eu cresci numa igreja onde eu podia ver que elas são capazes também de poder ministrar uma palavra, que elas são capazes de ministrar um louvor, entende? Eu visitei lugares onde eles ainda não desfrutam disso. Eles ainda estão tão presos nessa questão cultural de que o homem, mulher, que eles ainda não experimentaram isso. De você pensa na sua vida, em quantos momentos da sua vida talvez alguma irmã já deu um versículo para você, já orou pela sua vida e você foi abençoado. Isso são coisas que eles ainda não desfrutam, sabe? E quando eu comecei a ler esse texto e entender essa questão, eu vi que a gente tem uma grande responsabilidade, né? E hoje, assim, eu quero trazer assim, para a igreja a gente começar a pensar, né? A gente tem sido um bom administrador desses talentos que o Senhor tem nos confiado? Será que você tem administrado bem esses talentos que o Senhor tem confiado na sua mão? Eu sei que você pode pensar, mas Lucas, você fala que o Brasil vive uma realidade diferente, mas eu vi diversas igrejas fecharem durante o Covid. Eu sei, eu vi isso também. Eu vi muitos irmãos se afastarem durante a pandemia, mas ainda assim, irmão, deixa eu te falar, de todos os países que eu fui, eu não encontrei um país onde tivesse tantas igrejas, onde tivesse tantos louvores com o nosso idioma, onde tivesse a Bíblia com o nosso idioma. Teve alguns momentos onde eu fazia evangelismo e a gente visitava a casa de algum idoso, de alguma senhora, a gente fazia o evangelismo e era uma bênção. E aí, às vezes, a gente queria deixar um livro, alguma Bíblia para a irmã poder ler, e a irmã não tinha uma Bíblia traduzida na língua dela. Ela não tinha como continuar desfrutando de Deus depois que a gente fosse embora, porque ela não tinha como acessar um culto na internet, no idioma dela, ela não tinha uma palavra. Então, assim, o Senhor ele tem confiado muito na gente. Hoje, se você abrir o YouTube, você pesquisar alguma palavra, se você quiser uma palavra específica em relação à oferta, se você quiser uma palavra específica em relação à depressão, em relação a luto, em relação à alegria, tudo isso você consegue encontrar. Essas pessoas, elas não têm essa diversidade, essas bênçãos disponíveis, sabe? Para eles é tudo muito custoso, assim, é como o limão e a laranja. Eles precisam, às vezes, esperar meses para poder ver, para poder experimentar isso que para a gente é tão normal. Por exemplo, eu já vi uma jaca ser vendida pelo valor de 200 euros. 200 euros, irmãos, vai dar em torno de mais ou menos quase R$2.000. Quantas jacas eu já vi aqui na rua, no chão? A gente nem dá valor direito para a jaca. Quantas vezes você já viu alguma jaca aí no chão, né, apodrecendo e tal? São coisas que a gente não dá valor. Será que tem alguma coisa assim na igreja que a gente não tem dado valor e que para eles é tão importante que eles ainda não têm, que eles esperam, que eles torcem para um dia chegar? Porque quantas vezes eu já vi, gente, está andando na rua, às vezes você tropeça, você sente aquele cheiro, né, você fica incomodado, mas é algo que para eles assim, eles precisam importar para poder ter essa fruta. Então, assim, isso que eu estou falando não se trata apenas do natural, não estou falando apenas da fruta, mas estou falando que na questão espiritual também, irmãos.
Sabe, é uma benção, às vezes, a gente ter algum pregador visitante, quando a gente recebe um pastor de outra igreja. É uma benção quando você, às vezes, compartilha uma situação que você está vivendo com o irmão ora com você. E muitos desses lugares que eu fui, às vezes, para eles poderem experimentar isso, eles precisavam, às vezes, mudar de cidade. Eles precisavam dirigir por horas para encontrar alguém que orasse junto com eles. E, graças a Deus, isso não é uma realidade aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Só que isso o Senhor colocou uma responsabilidade. A gente não pode apenas desfrutar disso e pensar, nossa, que maravilhoso, vamos orar por mais e mais e mais. Não. O Senhor, assim como aqui nesse verso, que o servo que foi bom e fiel, ele multiplicou. E hoje, assim, o que eu quero compartilhar com você é para você multiplicar os talentos que o Senhor confiou na sua vida, sabe? Eu não sei exatamente o que o Senhor te confiou, se foi apenas a sua família, se foi um grupo familiar, se foi um setor da igreja, se foi a igreja, se foi o grupo de amigos que você tem na faculdade, no colégio, se são os seus vizinhos, se são a sua amiga lá do mercado que você só dá bom dia para ela. Eu não sei exatamente o que o Senhor te confiou, mas hoje eu estou querendo te falar que você tem uma grande responsabilidade de multiplicar esse talento que o Senhor te confiou, sabe? É muito importante a gente ter essa consciência, porque um dos servos aqui que a gente leu, ele escondeu o talento. Aquilo que o Senhor confiou para ele, ele escondeu. E sabe, tem muitas das vezes que a gente tem feito isso. O Senhor, às vezes, te deu um talento para você conseguir se comunicar. Por exemplo, quem aqui consegue, num ponto de ônibus, conversar com a pessoa que está do lado? Alguém aqui consegue fazer isso? Que bênção, que legal. Deixa eu explicar para vocês. Nesse país que eu estava, eles sofreram por conta da União Soviética. Então, eles ficaram muitos anos dominados pela Rússia. E tinha uma questão que a Rússia fazia o seguinte: se você denunciasse o seu vizinho, a Rússia ia lá, matava o vizinho sem perguntar se ele estava errado ou não, não queria saber. Ela só chegava, executava a pessoa e ia embora. Então, o que os vizinhos acordaram? Eu nunca falo com você, você nunca fala comigo. Então, é normal você encontrar vizinhos que são há 50 anos morando um do lado do outro, que nunca se falaram, que nunca deram um bom dia. É algo que para a gente é surreal, né? A gente chega no mercado, chega no ponto de ônibus, a gente já faz amizade, pergunta como é que está o tempo, né? Fala de política, de futebol. Então, assim, o Senhor te deu essa liberdade para você poder conversar com as pessoas. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com essa liberdade que você tem de poder, às vezes, ir em um local e cumprimentar uma pessoa? Tem lugares do mundo que você não pode fazer isso, sabe? Eles têm um outro costume, assim, que foi por conta da União Soviética, que era o seguinte: a União Soviética, no caso a Rússia, né, ela acreditava que qualquer reunião que tivesse mais de 3 pessoas reunidas significava um princípio de revolta. Então, poderia significar que era alguma rebelião. Então, sempre que tivesse mais de 3 pessoas reunidas, eles iam lá e executavam. O que gerou no pessoal nesse país que eu estava, na Letônia? Eles têm um incômodo quando tem mais de 3 pessoas. Se eu reunisse um grupo familiar lá e tiver mais de 3 pessoas, você vê visivelmente o incômodo deles, e tipo assim, gente, tem mais de 3 pessoas aqui. Porque eles aprenderam dos seus pais o quê? Se você tiver com mais de 3 pessoas reunidas, é perigoso. Então, assim, imagina aí na sua vida quantos eventos que você já foi, quantos aniversários que você já foi, quantas reuniões que você já foi, grupo familiar que você já foi, que foi uma bênção ter 5, 6 irmãos. São coisas que para muitas pessoas, elas ainda não desfrutam disso. E o que você tem feito com isso? Você tem desfrutado dessa liberdade que você tem de poder chamar pessoas para sua casa, de poder convidar elas para poder tomar, às vezes, uma refeição, para tomar um café? Isso são coisas que eles ainda não experimentam isso, sabe? E essa liberdade que a gente tem facilita muito compartilhar o Evangelho. A gente vê, né, a questão dos milagres de Jesus na multiplicação dos pães, o quanto que foi bom. Quantas pessoas, quando leem essa história, falam: nossa, eu queria ter participado desse milagre, né? Ver o pão multiplicar. E nesse local que eu estava, durante 3 meses, é o inverno, né? É um período que o inverno é muito rigoroso lá. É muito comum que algumas igrejas, pelo fato do inverno ser tão rigoroso, fechem as portas durante 3 meses.
Então, os irmãos eles têm 9 meses para poder frequentar a igreja, 3 meses a igreja fica fechada, por conta do inverno, né? Fica muito difícil de sair de casa e tal. Então, assim, nesse período de inverno é um período muito difícil para as pessoas. Tem muitos casos de suicídio, porque as pessoas elas ficam muito tempo dentro de casa, elas não conseguem, né, sair para se comunicar. Nesse período de inverno, nesse país que eu estava, na Letônia, o sol ele só fica durante 4 horas. Então, 10 horas da manhã o sol nasce, e quando dá 2 da tarde o sol está se pondo. Ele só fica 4 horas, o restante do dia totalmente em escuridão. Então, assim, essa questão eu via como que influenciava as pessoas. A gente aqui está tão acostumado a ter água, a ter sol, né, o tempo todo, que a gente às vezes não se dá conta de que o Senhor tem nos abençoado com isso, sabe? E isso que o Senhor tem nos abençoado nos permite, às vezes, fazer um batismo no mês que a gente precisar. Isso permite que, às vezes, a gente faça um evangelismo na rua. Nesses locais, se tiver alguma pessoa precisando de evangelismo durante o inverno, ela vai precisar esperar o período de 3 meses, assim como eu tive que esperar o limão, porque não dá para elas irem na rua, fica muito frio. Então, assim, o Senhor, Ele abençoou muito o Brasil, sabe? Ele abençoou na questão do clima, na questão das pessoas, como que a gente consegue se comunicar, mas eu entendo que o Senhor não nos deu isso para poder agradar a gente, para poder ser uma bênção, apenas uma bênção para a gente. Ele nos deu isso para a gente poder multiplicar isso, para a gente abençoar outros povos, para a gente poder abençoar outras pessoas, entendeu? Então, o que eu queria trazer hoje é isso, assim, o entendimento de que aquilo que o Senhor tem confiado em você, você tem a responsabilidade de multiplicar. Eu quero também falar sobre um outro texto que tem aqui. Eu vou pedir para passar aqui, depois desse. Isso, esse aí. Cadeiras e lugares, porque é um texto que tem em Marcos 10, que diz o seguinte. Em Marcos 10, em 33, no versículo 10, 33, Jesus ele revela o plano dele para os discípulos. Ele fala que ele vai ser entregue, ele fala que ele vai para a crucificação, que ele vai ser morto, mas que ele vai ressuscitar. E no verso seguinte, você pode ler depois no verso 35 e 36, 2 discípulos dele, Tiago e João, fazem um pedido para Jesus. Eles pedem para ele sentar à direita de Jesus. E isso deixa Jesus inconformado, os outros discípulos também. Jesus ele fica inconformado porque ele acaba de revelar o plano dele, o que vai acontecer, e os discípulos estão preocupados em qual lugar que eles vão sentar, em qual lugar que eles vão ficar. E, irmãos, assim, nesse período que eu tive lá no campo missionário, é um período que às vezes você fica trabalhando o tempo todo, que às vezes você fica orando para ter mais pessoas, que é um momento assim que é muito bom porque é muito difícil você encontrar alguma questão de briga, assim, de desavença entre os missionários, porque tem tantas pessoas para evangelizar, tem tantas pessoas para poder compartilhar o evangelho, que a questão de cargo, de posição fica tão irrelevante, sabe? E assim, nesse texto, Jesus acaba de revelar qual que é o projeto dele, qual que é o plano, e os discípulos estão preocupados com cadeira, com cargo, com posição. Então, assim, se você, por acaso, não pensa na questão do campo missionário, do evangelismo, dos povos não alcançados, como o Wesley compartilhou aqui, quando você não pensa nesses povos, quando você não pensa nisso, isso revela uma falta de revelação daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor tem para o seu futuro, daquilo que o Senhor deseja. Esses 2 discípulos, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Eles ficaram preocupados em qual lugar que eu vou me sentar, em qual lugar que eu vou ocupar. Então, irmãos, assim, quando vocês verem alguma desavença, verem alguma questão assim, tenta pensar no campo missionário, porque eu tenho certeza que isso vai logo passar, irmãos. Porque quando você começa a se preocupar com pessoas que ainda que as pessoas que ainda não ouviram de Jesus, uma questão às vezes de cargo, de posição fica tão irrelevante, fica tão, sabe, você vê que isso para o Senhor não vai fazer diferença assim para o reino, não é uma coisa eterna. Como esses 2 discípulos eles estavam preocupados com uma coisa que não ia mudar nada ali na situação, entende? Então, assim,
Esse é o perigo de ser um daqueles servos que escondeu o talento. Esse é o perigo porque, para você esconder alguma coisa, você precisa ficar parada. Você precisa ficar parada, você precisa cavar. Então, assim, o Senhor não te fez para você ficar parado. O Senhor não te fez para você ficar no mesmo lugar na sua vida, sabe? De ficar cavando terra. Quando você cava terra, você está lá revirando algo que não era para revirar. Nessa situação, né, do servo que estava escondendo a moeda. Ele não precisava fazer isso. Quando o rei voltou, ele falou com ele, falou, você poderia ter colocado no banco, você não precisava desse trabalho de ter cavado a terra. Então, hoje o que eu quero compartilhar com vocês, igrejas, é que talvez alguma situação na sua vida, você está parado porque você está cavando algo que o Senhor não pediu para você cavar. O Senhor te confiou algo para você multiplicar, e você às vezes tem colocado isso, sabe, dentro da terra. Assim como eu também colocava, eu nunca me imaginava ser um missionário. Eu trabalhei durante 5 anos em escritório, eu nunca passava pela minha cabeça ser missionário. Só que hoje eu vejo esses 5 anos, eu vejo quanta coisa, quantos talentos que eu tinha, que eu estava ali, colocando debaixo da terra. Eu não estava abençoando ninguém, não estava compartilhando o evangelho com ninguém. Irmãos, assim, eu sei que Deus, né, criou cada um de forma diferente. Eu sei que uns vão ser pastores, outros vão ser mestres, outros vão ser servos, outros vão ser missionários. Mas aquilo que o Senhor tinha me dado como talento, eu não estava usando. Quando eu fui fazer o período de missões, eu cheguei a visitar a Turquia, que é aquela cidade onde teve o terremoto. Foi muito complicado, era uma cidade onde estava tudo destruído, né? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas que morreram, eles não contam, porque são de países vizinhos. Então, o terremoto aconteceu na Turquia. Quando eles encontravam algum corpo de uma outra nacionalidade, eles simplesmente deixavam e procuravam o próximo corpo. Então, assim, muitas pessoas faleceram num período muito difícil lá. Irmãos, assim, quando eu estava lá, era impressionante, assim, a facilidade que eu tinha de conseguir me comunicar com as pessoas que eram muçulmanas, porque elas não gostam de ouvir o evangelho, elas são muito fechadas. Mas uma outra coisa que o Senhor nos abençoou é a questão do futebol. Então, toda casa que eu ia, eu começava a falar que eu era brasileiro, então havia uma abertura, eles deixavam eu comunicar. Eu comecei a ver aquilo que, aquele tempo que às vezes eu achava que eu tinha perdido, às vezes assistindo uma partida de futebol, eu vi até isso o Senhor usando para glorificar o nome dele. Então, assim, é isso que o Senhor deseja fazer com você essa noite, usar aquilo que você tem de talento, usar aquilo que você tem para poder multiplicar e compartilhar o evangelho para outras pessoas. Eu tenho aqui o exemplo da minha avó, ela está aqui me acompanhando hoje, é minha maior intercessora, inclusive ela está fazendo aniversário hoje. No final do culto vocês devem dar parabéns para ela. Desde esse período que eu voltei da Letônia para o Brasil, eu tive a honra de receber alguns missionários que estavam lá comigo aqui na minha casa. E olha, é muito legal ver o cuidado que a minha avó tem com esses missionários, né? Na questão de preparar uma comida que, irmãos, às vezes é difícil, tá? Lá não tem farofa, então, assim, é muito complicado, faz muita falta. Os missionários, quando chegam aqui, eles chegam sedentos para comer arroz, feijão e farofa, porque não tem farofa. Não tem carne também vermelha, então isso é muito complicado para eles também. Eles chegam aqui com muita fome, parece que eles fizeram um jejum de meses, assim, né? E nessas oportunidades que eu tive de receber esses missionários, eu pude ver o quanto que a minha avó ela usou o talento que ela tem de poder abençoar essas pessoas, de preparar uma comida, de preparar o quarto para receber eles, entendeu? Então, assim, você tem um talento, você tem alguma coisa que o Senhor confiou em você, que através disso você pode compartilhar o evangelho, você pode abençoar outras pessoas, sabe? Eu não sei exatamente qual que é o seu talento, mas assim, eu tenho certeza que o Senhor confiou algo a você e que com esse talento você é capaz de multiplicar a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus. Pode passar aqui o próximo slide. Eu queria falar em relação ao fato de Jesus ter te escolhido, sabe? Porque você pode talvez pensar, Lucas, mas eu estou visitando aqui o culto essa noite, eu ainda não vivo essa questão de conhecer o evangelho para poder compartilhar.
Mas, irmãos, hoje eu quero te dizer que, ainda que você nunca tenha ouvido o Evangelho, você é capaz de poder multiplicar aquilo que o Senhor te confiou. Assim como os discípulos, eles estavam lá pescando e Jesus os convidou para serem pescadores de homens, hoje o Senhor está te convidando para você usar o seu talento para multiplicar, para fazer com que aquilo que o Senhor te confiou, você consiga levar outras pessoas, não só a conhecer o Evangelho, mas também de serem abençoados. Às vezes você tem um talento, às vezes, de fazer um bolo, e você pode abençoar um irmão, uma irmã, que às vezes não tem essa oportunidade de comer um bolo tão bom como você sabe fazer. Alguma receita que você sabe fazer, algum talento, às vezes você pode saber pintar a unha, fazer o cabelo. Isso que o Senhor te confiou é para usar para glorificar o nome dele. Você não pode ser como o servo que escondeu o talento. Sabe? Deus não te fez para você ficar parado no mesmo lugar, entende? E eu queria, irmãos, que vocês pensassem em relação a essa parábola que a gente deu, dos 3 servos, do servo que multiplicou, do servo que escondeu, e você começasse a pensar como que você tem sido na sua vida. Será que aquilo que o Senhor confiou em você tem multiplicado? Será que aquilo que o Senhor te deu, os talentos que Ele te deu, os dons que Ele te deu, você tem usado isso para glorificar o nome dEle? Ou você tem escondido isso? Ou você tem colocado isso dentro de um buraco? Irmãos, como eu falei para vocês, eu vi o quanto que o Brasil é abençoado, mas isso também traz para a gente uma grande responsabilidade, sabe? A gente precisa usar isso para multiplicar, para enviar mais jovens, para poder enviar mais pessoas para o campo missionário, para fazer mais evangelismos. Isso que eu estou falando não se trata apenas do campo missionário, mas às vezes você no seu grupo familiar, com seu discípulo. Se você tem um discípulo, o Senhor permitiu que ele fosse seu discípulo, o Senhor confiou em você. Então você precisa ter esse cuidado, você precisa ter zelo por isso. Quando eu estava esse período fora, que eu fiquei sem farofa, sem arroz, sem feijão, eu fiquei sem carne também, lá não tem carne vermelha é como se fosse um artigo de luxo, assim, só quem tem muito, muito, muito dinheiro compra, nem aquela pessoa que é rica compra, é só quem tem muito, muito dinheiro mesmo. Carne vermelha lá é uma coisa muito cara, assim, como o limão que eu falei para vocês, né? E nesse período que eu estava lá, eu comia muita sopa, não comia carne vermelha. Em 3 meses eu perdi 15 quilos, porque eu só comia sopa. E, meu irmão, quando eu voltei aqui para o Brasil, hoje quando eu vou comer um churrasco, quando eu vou comer uma carne, é totalmente diferente para mim. Porque quando eu olho para aquela carne, eu fico lembrando do período em que talvez eu tinha vontade de comer aquilo e eu não tinha. Então, quando você se dá conta do privilégio que você tem, a sua visão em relação àquilo muda. Então, é por isso que é tão importante ter um culto como esse para falar sobre missões, é por isso que aquilo que o Wesley falou é tão importante, porque se a gente não perceber aquilo que a gente tem de privilégio, aquilo que o Senhor tem nos abençoado com muito, a gente não vai dar o zelo necessário para aquilo, sabe? A gente não vai tratar aquilo como, não, isso aqui o Senhor me confiou muito. Meus irmãos, eu fui em muitas reuniões de igrejas, que o pastor orava para a igreja ter mais membros. E quando ele falava mais membros, ele estava falando de ter 5. Olha quantas pessoas tem aqui hoje, irmãos. Eu sei que você pode falar, mas Lucas, a igreja diminuiu na pandemia, porque eu vivi isso aqui, eu vi muitas igrejas diminuírem na pandemia, mas deixa eu te falar, essa realidade que a gente tem aqui hoje ainda é muito diferente de muitos países. Eu fui em reunião de orações que era eu e o pastor. E eu estou falando às vezes, de igrejas que é a única representação do evangelho na cidade. Você consegue imaginar isso? Uma única igreja numa cidade fazer uma reunião de oração só com uma pessoa? Irmãos, eu estou falando isso porque eu vivia isso também. Eu ia, às vezes, para culto de jovens, eu ia para uma vigília, às vezes eu via 11, 10 pessoas e eu ficava, hoje nem foi tão legal, né? Foi pouca gente. Eu já vi reuniões com 50, com 100. O pastor Júnior aqui, quando frequentava a comunidade, né, a gente tinha cultos, às vezes, que usava os 2 salões. É normal a gente, às vezes, fazer isso, mas antigamente tinha mais gente. Olha, irmãos, eu até acredito que antigamente tinha mais gente, mas deixa eu te falar ainda. O Senhor ainda tem confiado muito
em você, ainda tem confiado muito na gente, ainda tem confiado muito na igreja brasileira. O que a gente vai fazer com isso? A gente precisa multiplicar esses talentos. A gente tem uma grande responsabilidade com isso. Não dá para a gente ficar disputando cargo, não dá para a gente ficar disputando posição, não dá para a gente ficar pensando em ficar no mesmo lugar, desenterrando coisas do passado, não multiplicando. Uma pessoa que precisa multiplicar um talento, aqui como a gente viu nessa parábola, para ela poder negociar, ela precisava ir na praça, ela precisava falar com outras pessoas. Não dava para ela ficar parada no lugar, enterrando. O Senhor, Ele tem te chamado para usar o seu talento para ir numa praça, fazer um evangelismo, para ir no mercado, para dar uma palavra de fé. Às vezes você, Lucas, eu não consigo falar com uma pessoa na rua. Meu irmão, não tem problema, escreve um versículozinho e entrega para uma pessoa. Às vezes isso pode mudar a vida de uma pessoa. O Senhor, Ele tem te confiado isso. O que você tem feito com isso? Eu creio que essa oportunidade que o Senhor me deu de ir num lugar tão distante foi para poder ver coisas como essa e voltar aqui para poder dizer, gente, a gente tem uma responsabilidade. Não dá para a gente ficar parado com isso, não dá para a gente não se preocupar, não dá para a gente pensar que mais pessoas precisam alcançar. Quantas pessoas devem viver essa situação de, como eu falei para você, de às vezes ficar 3 meses sem ir numa igreja? Meu irmão, na cidade que eu estava na Turquia, é normal, não é crime, o homem bater na esposa na sexta-feira. É cultural deles. E como nesse lugar não é legal que a mulher trabalhe, quando o homem bate na mulher, se trata porque ela não fez alguma atividade doméstica. Porque ela deixou de limpar alguma coisa. Isso é normal? Não é normal, mas para eles é. Por quê? Porque eles ainda não conhecem essa liberdade que a gente vive. Eu sei que o Brasil tem muitos casos de criminalidade, eu sei que o Brasil tem muitas coisas que são ruins, que a gente tem orado, que a gente tem jejuado para mudar a realidade do Brasil. Mas, meu irmão, tem muita coisa que o Senhor tem nos abençoado, que as pessoas ainda não experimentam isso. As pessoas ainda não se deram conta. Nesse período que eu estava na Letônia, teve uma reunião que foi uma semana do Espírito Santo. A gente orou, jejuou, e no último dia, irmãos, no último dia a gente conseguiu ver a manifestação do Espírito Santo. Pessoas falaram em línguas, pessoas caíram no chão. Sabe o que os jovens falaram depois dessa reunião? O meu pai falou que o meu avô viu isso. Meus irmãos, se você quiser ver alguém falando em línguas, às vezes é só procurar a próxima igreja. Às vezes, se você ligar para algum irmão e pedir para orar junto com ele, ele vai falar em línguas. Quantas vezes você viu a manifestação do Espírito Santo? Quantos milagres você já viu? E tem pessoas que não viram isso, nem os pais delas viram. Não dá para a gente ficar acumulando isso com a gente. A gente precisa espalhar isso. A gente precisa compartilhar isso com mais pessoas. São coisas que para mim eram tão simples. Para mim era tão simples. Toda reunião, toda reunião tem essa questão. Eu já na liturgia, assim, na minha cabeça, eu já até sei. Vai ter o louvor, vai ter a palavra, depois vai ter um momento do Espírito Santo, depois a gente vai para casa. Meu irmão, isso para eles não têm. É um ambiente que eles são tão incrédulos com isso, eles estão tanto tempo sem ver essas manifestações, que isso para eles não é normal. Então, se teve um culto e não teve manifestação do Espírito Santo, para eles está tudo bem. Então, assim, isso que o Senhor tem permitido você hoje, de você ver as manifestações do Espírito Santo, de você poder testemunhar, isso Deus não te permitiu você estar nessa igreja, de você estar aqui apenas para você olhar, mas também para você multiplicar isso. Ainda que você não vá para um país diferente, mas de multiplicar isso no seu trabalho, na sua família, na sua casa. O Senhor nos deu essa responsabilidade de multiplicar esses talentos. Não guarde, não esconde isso. Sabe quantas situações eu vi, gente, de culto de jovens, e não ter jovens. Eu visitava algumas igrejas e a sensação que dava é que a igreja estava com prazo de validade. Porque a igreja não tinha jovem, não tinha criança. A sensação que dava é que a igreja ia ser exatamente como as outras igrejas da cidade, iriam virar um museu.
que ia chegar um determinado ano, né, que não ia ter mais membro, porque você não tem mais jovem, não tem mais criança. O Senhor nos deu essa responsabilidade de multiplicar. Eu visitei igrejas que às vezes a igreja tinha um sistema de som mais caro da atualidade, microfone. Mas quando eu chegava na salinha das crianças, era tudo tijolo, porque eles não davam importância para as crianças. Como é que essa igreja vai estar amanhã, se não tem criança? Eu sou um exemplo disso, Júnior, Rômulo, quantos aqui também eu creio que são exemplo disso. Um dia minha mãe estava aqui pregando, hoje não é mais ela, sou eu. Mas por quê? Porque tinha salinha de crianças. Lá não tem. Desculpa estar me emocionando, mas é uma coisa que é tão normal para a gente. Mas quando você vê isso, você entende que não dá para a gente ficar disputando lugar, não dá para a gente ficar preocupado com posição. A gente precisa fazer alguma coisa, irmãos. A gente precisa enviar pessoas. Ainda que não envie, como eu dei o exemplo da minha avó, às vezes você vai estar recebendo alguém, você poder cuidar dessa pessoa, renovar as forças dessas pessoas. Irmão, nesse local era muito difícil se comunicar. Quando eu fui para lá fazer esse curso, eu não falava inglês. Então era normal, enquanto eu estava tentando aprender o inglês para poder me comunicar lá, as pessoas darem um tapa assim no meu braço e falar: você fala muito errado, por favor, não fala comigo. E eu ia para o meu quarto e ficava pensando: gente, esse pessoal não tem empatia nenhuma. No Brasil, quando a gente vê algum gringo aqui, quando vem alguém que fala inglês, a gente fica tentando falar inglês com eles, se esforçando para entender a língua deles. Lá eles não se esforçam para entender a nossa língua não, irmãos. E era difícil para mim. Eu ia para o meu quarto e pensava: o que eu faço? Eu pensava: ou eu choro ou eu estudo. E aí eu ia lá ter que estudar para poder falar o idioma deles. Mas é esse amor por almas, é esse amor de entender que tem coisas que para mim é tão normal, que eu vejo que para eles que não é, que para mim é tão abençoador eu poder ter um louvor que muda a minha vida, um louvor que toca a minha alma, que para eles não é. Eles não têm um louvor, não têm uma palavra. Quando você começa a ver isso, você começa a pensar: não, peraí, alguma coisa precisa ser feita. Era isso que me motivava a aprender um idioma diferente, era isso que me motivava a abrir mão da minha cultura, abrir mão dos meus prazeres. Meu irmão, eu fiquei 3 meses sem poder comer carne, eu sabia que em casa eu não ia enfrentar isso. É uma coisa boba, assim, mas assim, é algo que quando você começa a ver o que Jesus faz na vida das pessoas, você nem se preocupa com isso. Sabe, esses 3 meses passaram e eu nem vi. Então, assim, o que você tem feito com o que o Senhor tem te confiado? Às vezes você cuida de crianças, às vezes você tem lá tem os seus filhos na sua casa, mas deixa eu te falar, isso ainda é muito. Se você tem filhos, olha, que bênção, irmãos. Nesse país em específico, a Letônia, esse país aqui que está a bandeira, tem poucos homens, por conta da situação da União Soviética. Era muito normal quando estava tendo, nesse período da União Soviética, assim como está acontecendo agora com a Rússia e com a Ucrânia, os homens morreram no campo de batalha. Os homens, eles eram colocados dentro de um trem e enviados para a Sibéria, que é um trem que vai para um lugar que é muito frio. Na Sibéria, eles soltavam os homens e deixavam lá. Alguns homens conseguiam voltar para a sua cidade. Só que quando eles voltavam para a sua cidade, já tinham se passado anos. Então a esposa já tinha arrumado um trabalho, às vezes a esposa já tinha encontrado um novo marido, porque ela tinha achado que o ex-marido morreu. E aí o que acontece? Os filhos desses homens, eles crescem sem nenhuma postura, eles não entendem a postura de homem, assim, porque eles viram os seus pais irem embora e voltarem, quando voltarem, se darem conta que tem um outro homem na casa. Esse país, a Letônia, é um dos países que a população mais diminui com o passar dos anos, por conta dessa situação. Para você ver, irmão, que até o fato só de você ter filho já é uma bênção que muitas pessoas ainda não desfrutam disso. E às vezes você fala: esse meu filho dá muito trabalho, esse meu filho... Isso que o Senhor te confiou ainda é muito, é um talento. O seu filho é um talento. O que você tem feito com o seu filho? O que você tem feito com aquilo que ele tem
te confiado. Depois que eu voltei desse período que eu estava fora, muita coisa que para mim antes era simples, hoje não é. Por exemplo, tomar banho. Eu achava que era normal tomar banho todo dia. Quando eu estava nesses locais, o pessoal não toma banho todo dia. Eles passam uma semana, às vezes, sem tomar banho. Nesse país em específico que eu estava, graças a Deus, lá tem muita água doce. Mas já me falaram que dos outros países que estavam em volta, e alguns países que eu visitei, não tem como você tomar banho todo dia. Uma coisa que é tão simples para a gente, tipo tomar banho, né, normal, mas para eles não é. Beber água, alguns precisam pegar um carro, dirigir 1 hora para parar numa fonte para poder pegar uma água de uma bica que você nem tem confiança se está limpo ou não. E você em casa você tem lá o seu filtro, você consegue beber água. Quando você está no seu trabalho você consegue beber água. Uma coisa que é tão simples para a gente. Mas eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje para a gente poder olhar para essa coisa simples e começar a pensar o que eu tenho que fazer com isso. Se o Senhor nos deu condição de ter uma caixa de som, se o Senhor nos deu condição de estar aqui hoje reunidos, o que eu preciso fazer com isso? Como eu posso multiplicar isso? Não dá para a gente viver dessa forma de sabe, amém, vamos pensar sempre melhorar, mas não se preocupar com esses povos não alcançados. Não dá, irmãos, porque tem famílias sendo destruídas. Tem lares que ainda não conheceram essa alegria que eu e você podemos viver, experimentar. Tem pessoas que elas precisam disso. E essa palavra, irmãos, não é só para as pessoas que vão para o campo, é para você que está na sua casa. Como eu falei, às vezes você só consegue fazer um bolo. Amém. Eu não sei fazer bolo, você tem mais talento que eu. Se eu cozinhar para alguma pessoa, a pessoa vai repreender, é capaz dela nunca mais voltar. Se eu fizer um bolo para um convidado aqui da igreja, o irmão não vai voltar mais. Mas às vezes você tem um talento que o Senhor confiou, que é capaz, às vezes você fazer um empadão, um bolo, que a pessoa às vezes nem vai querer voltar para a igreja para saber de Jesus, mas ela vai voltar pelo empadão e vai ter a vida dela transformada. Pode parecer brincadeira para você, mas é sério, gente. Lá, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me reunir com outros brasileiros na Letônia, outros missionários, e quando a gente estava comendo, quando a gente terminava de comer, a gente tem esse costume, né, de continuar conversando, vai lá, dar uma beliscada e tal. E quando a gente estava fazendo isso, o pessoal, né, os europeus e tal, eles ficavam olhando assim, ó, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Vocês já terminaram de comer? Porque olha, eles são assim, irmãos, estão conversando, eles estão conversando com você, como é que está a sua vida? Você começa a falar, terminou o prato deles, eles não veem mais sentido de continuar na mesa. Às vezes você está falando, ele pega o prato dele e sai. Então, quando eles viam a gente sentado na mesa, conversando, eles ficam, por que vocês estão fazendo isso? A comida já acabou. Mas para a gente é normal. Para eles não é normal. Uma coisa que para a gente é tão simples, né? Passar tempo na mesa, conhecer o irmão, para eles não é normal, irmão. Às vezes você pode ser como eu, não ter talento nenhum na cozinha, mas às vezes seu talento pode ser ouvir. Às vezes, quantas pessoas hoje precisam apenas serem escutadas, irmãos? Nesses locais, às vezes, que eu fazia evangelismo, eu não falava o idioma, né? O idioma deles. Então, tinham casos, às vezes, que eu entrava, que eu só entrava para escutar. Não falava nada, só escutava. E a pessoa ficava feliz, a pessoa ficava, nossa, quanto tempo que eu estou esperando alguma pessoa para eu poder conversar e tal. Às vezes, o único talento que você tem pode ser escutar uma pessoa, e amém. Através disso, o Senhor vai te usar, irmão. Não pense que você não tem talento, não pense que o Senhor não te deu um dom, o Senhor te deu algo, e isso que o Senhor te deu é capaz de multiplicar. Amém, irmãos? Vocês entenderam que o que eu vim falar aqui hoje não é só do campo missionário, é para você na sua casa, com a sua família, para você multiplicar isso no seu grupo familiar. Amém, irmãos? Amém, porque eu creio que, assim como esses discípulos, né, que não entenderam a revelação do Senhor e ficaram preocupados com coisas tão vãs assim, cargo, posição, onde que eu vou me sentar, isso não é o que o Senhor tem para a gente. O Senhor não nos chamou para a gente ficar disputando um lugar. O Senhor não nos chamou para a gente ficar parado, querendo cavar com medo de arriscar. Não, o Senhor nos chamou para a gente multiplicar aquilo que a gente tem. É muito legal essa versão que a gente leu, que quando ele fala que depois que ele multiplicou, o rei fala assim, eu vou te confiar cidades.
E, meu irmão, é isso que o Senhor deseja confiar para aquelas pessoas que têm responsabilidade com aquilo que é dele. Se o Senhor confiou a tarefa de você orar por um missionário, amém. Se você fizer isso com zelo, o Senhor vai te confiar cidades, irmãos. Irmãos, como que é impressionante assim, o poder de uma oração, sabe? Eu sei que tem a questão da distância, era muito distante, lá são 6 horas de diferença. Quando lá estava escurecendo, aqui estava de meio-dia ainda. Mas assim, eu enfrentei diversas situações em que às vezes eu enviava uma mensagem para alguém, a pessoa orava e eu via o agir de Deus. Então assim, não pense, irmão, que talvez às vezes só por você estar na sua casa, de você às vezes não conseguir ir para o campo missionário, de que você não é capaz de ajudar aquelas pessoas que estão no campo. Sabe, às vezes tem pessoas que não têm R$1, tudo bem, não importa, mas a sua oração é muito mais eficaz de qualquer oferta que você pode dar. Então, irmãos, assim, orem pelo campo missionário, assim como eu fico muito feliz, né, de ter um culto hoje falando sobre missões, como que isso é importante, porque isso não traz apenas essa consciência da gente ter um zelo do reino de Deus, mas também traz para a gente uma bênção de poder estar junto com o irmão que está mesmo distante, enfrentando às vezes uma situação de prisão, de perseguição. Graças a Deus, assim, nos países onde eu fui, que tinham a questão muçulmana, eu não enfrentei situações muito severas, assim. Foi, para mim, as situações que eu vivi foram simples, assim. Mas, assim, tem pessoas, assim, que vivem situações em que a sua oração, se não for a sua oração, meu irmão, a pessoa não consegue ficar lá. Nesse exemplo que eu dei para vocês da questão do idioma, às vezes era difícil, porque eu queria conversar e não tinha alguém que falasse o meu idioma. Mas era a oração de pessoas que estavam intercedendo, falando, não, o Lucas está lá com o objetivo de levar o evangelho para pessoas que ainda não foram alcançadas. Isso trazia renovo sobre a minha vida. Isso me trazia incentivo de continuar lá, longe da minha cultura, longe do meu idioma, longe da minha família, longe da vida que eu sei que viver a vida aqui é a vida mais fácil que eu posso viver. As pessoas me entendem, eu não preciso falar um outro idioma, a questão cultural é a mesma. Então, vai chegar lá no final do ano, quando chega no final do ano, é Natal, Ano Novo. Essa situação que você tem lá no trabalho é a coisa que eu sinto também, é normal. Nós brasileiros temos esse jeito, às vezes, um pouco mais devagar, essa questão de, às vezes, se preocupar com a pessoa. Isso é normal. Só que, quando eu estou lá no campo, não dá para eu poder viver essas coisas, né? Porque a cultura é diferente. Lá, se eu vou para uma reunião e me atraso 2 minutos, as pessoas, tem pessoas que elas não deixam participar da reunião, porque para eles é cultural não ter atraso, sabe? A gente é sempre, não, tudo bem, irmão, você chegou 30 minutos atrasado, tudo bem, senta aí e tal. Mas tem lugares que não é assim, viver essas situações de cultura, se não for através da oração, se não for através de uma igreja que ora, não dá para o missionário ficar num lugar como esse e suportar. Então, é por isso que a igreja ela tem tanta responsabilidade de orar para essas pessoas que estão no campo, sabe? Para que essas pessoas elas consigam continuar vivendo longe de suas casas, longe de suas famílias e continuar compartilhando o evangelho. A gente tem o exemplo de Pedro, quando estava na cadeia, né? A igreja orou fervorosamente e as portas da cadeia se abriram. Então, assim, irmãos, se o Senhor confiou apenas oração, amém, irmãos, isso é muito bom. Ore por missionários, ore para que levante esses jovens aqui nessa igreja, para que vão ao campo, para que evangelizem, sabe? Eu espero muito que no final desse culto, quando a gente ore sobre os missionários, pessoas se posicionem. Eu não creio que eu vim aqui apenas para poder compartilhar a palavra, mas eu creio também que eu vim para poder abençoar e falar, olha, gente, é possível. Um dia eu estava aí do lado do Júnior, do lado do Rômulo. Nunca passou pela minha cabeça ver neve, viver essa experiência de ir em tantos lugares. Mas eu creio que o Senhor permitiu eu viver isso, para que mais jovens possam ir no campo, para que mais pessoas possam compartilhar a palavra. Amém? Eu vou estar orando, eu vou pedir para o Ministério de Louvor me ajudar aqui. Meus irmãos, eu vou orar por 3 situações. Eu quero orar por quem sente que talvez tenha um chamado missionário,
mas às vezes você só sente, às vezes você não sabe se isso está muito claro para você, talvez a apresentação que o Wesley fez mexeu com o seu coração, talvez algum exemplo que eu dei aqui, você se sentiu tocado de falar, não, eu quero viver isso para a minha vida. Eu vou convidar para você vir aqui, que eu quero orar com você, declarando que os campos estão abertos, a seara é grande, e eu creio que o Senhor vai te usar. E eu quero convidar você que a gente leu essa parábola aqui, e talvez tenha percebido que na sua vida você tem escondido os seus talentos, que talvez aquilo que o Senhor confiou você não tenha usado. Eu quero convidar você também para você vir aqui, que os pastores, a gente vai estar orando com você, declarando que aquilo que o Senhor te deu, Deus vai ser capaz, e você também vai ser, de ser usado por Ele para multiplicar isso, sabe? E em terceiro, eu quero convidar você que talvez veio aqui pela primeira vez, que talvez ainda não tenha entregado sua vida para Jesus. Como eu falei para você, essa mensagem não é só para quem é cristão, para quem vive na igreja, mas é para você também que talvez seja a primeira vez que tenha escutado sobre Jesus. Porque quando Jesus convidou os discípulos, muitos deles tinham características que, se talvez você olhasse hoje, você não chamaria para trabalhar com você. Você não gostaria que entrasse na sua família, mas o Senhor acreditou que eles seriam discípulos, e todos eles aceitaram a missão, morreram por essa causa, de tão a sério que eles levaram o Evangelho. Pedro era conhecido como às vezes ser explosivo, né? O Tiago e João também. Tomé por falta de fé. Natanael porque às vezes era incrédulo. Às vezes talvez você tenha alguma dessas características que as pessoas falam para você, e você pensa, isso não, essa palavra que deram para mim não dá para mim ser usado pelo Senhor, sabe? Não dá para mim ser usado pelo Senhor pela minha idade, não dá para ser usado pelo Senhor porque eu não aprendi a ler, porque eu não aprendi a escrever. Meu irmão, Jesus confiou nesses discípulos, mesmo com todos esses problemas. E até hoje a gente conhece o Evangelho por conta da vida desses irmãos. Então, não pense que a questão da sua idade, não pense que a questão de alguma limitação intelectual, que alguma limitação física vai parar aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Amém?